Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está na segunda edição do podcast MMA Ganhador. E nesse nosso segundo programa nós teremos dois convidados especiais que vão me ajudar a debater os principais assuntos do momento no mundo das lutas. O primeiro convidado, eu acho que é o único cara no mundo que conseguiu se tornar campeão mundial do ADCC e campeão do UFC. Tô certo ou tô errado, Fabrício Verdun? Pô, tá certíssimo, que moral, hein? É um prazer aqui estar contigo, aqui Coutinho, com esse projeto novo. E vamos com tudo aí, fazer uma entrevista aí sem censura. Tá certo, grande Verdun. E o outro convidado que a gente tem aqui no programa é o Marcel Alcântara, editor e sócio da AG Fight. Tudo bem, Marcel? Tudo bom, Coutinho? Tudo bom, Verdun? Que nem o Verdun disse, é um prazer enorme estar aí nesse seu novo projeto. E vamos com tudo, vamos falar bastante de luta e de UFC aí. Pra começar, vamos começar pelo óbvio, né, Verdun? A gente acabou na semana passada a gente teve a confirmação oficial da sua próxima luta no UFC. Ela vai acontecer no dia 8 de julho em Las Vegas pelo UFC 213. E você vai enfrentar aí o Alistair Overeem numa trilogia, né? Como é que esse acordo se desenrolou? Era uma luta que já tava ali no seu radar ou foi uma oferta do UFC? Na verdade, Coutinho, tudo começou lá atrás em dezembro, quando eu ia lutar com o Caim Velasquez, cancelou a luta, né? Em dezembro ele teve algum problema de saúde, não pôde lutar, eu entendo completamente, não vou ficar falando mal do Caim Velasquez por falar só pra fazer uma mídia, alguma coisa, não. E acontece, às vezes tem um machucado, às vezes de repente não tá bem pra lutar, então aconteceu, tudo bem, passou essa aí, tava bem empolgado, foi uma semana antes da luta, eu tava completamente preparado, só esperando aquele momento, e não aconteceu. Aí remarcaram outra luta contra o Ben Hotler, mais conhecido que ele parece um urso, né, que fala bastante, mas é um cara perigoso, e daí falou bastante na internet, acho que eu nem respondi muito pra ele falou bastante, eu esperando, me preparando de novo, começando de novo o camp, porque eu já tive esse problema de continuar camp tem que ter essa coisa da parada, porque se tu continua fazendo camp e sem parar, tu pode ter o overtraining, né, que é o passar do ponto. Então não queria que acontecesse, retomei de novo os treinamentos e foi pego no doping. Então a segunda luta cancelada e aí remarcaram mais uma agora contra o Overeem, que eu fiquei bem feliz, porque a gente já tem uma história já, desde a época do Pride 2006, que eu lutei contra ele, né, eu finalizei o Overeem, né, as pessoas que, os novos fãs de repente não sabem isso, mas o Pride na época, o Grand Prix, né, que era bem legal, consegui finalizar o Overeem no segundo round, a Kimura, né, passou anos e anos e tive essa revanche, né, contra o Overeem no Strike Force, que aconteceu que eu perdi pra ele, que foi uma luta horrível, né, ele ganhou por pontos, mas foi uma luta assim que não foi legal, até isso que eu falei, né, o overtrain aconteceu comigo naquela luta, né, porque foi cancelado 2 vezes e na terceira eu não acreditei que ia lutar e aconteceu a luta, então perdi naquela luta também, que foi como eu falei, uma luta horrível, mas a gente já tem uma história, né, dando uma resumida, essa terceira luta tem tudo pra ser boa, né. E tá confiante que nada vai dar errado até lá, né, Deus quiser. Eu espero, né, Coutinho, eu quero que não aconteça nada, porque realmente, falando na parte financeira também atrapalha um pouco, né, porque os teus planos certinho, a gente consegue planejar pra fazer investimentos, não só na luta, mas em outras partes, pra poder, né, ter essa coisa, então vai fazer até a luta, né, acontecer dia 8 de julho, vai ser 9 ou 10 meses, se eu não me engano, porque eu não sou muito bom de conta, entendeu? Vai ser que é 9 ou 10 meses sem lutar. A sensação que eu tenho é que eu tô suspenso, entendeu? Então, essa é a sensação. Sem ter feito nada. Sem ter feito nada. Então eu espero não ter alguma lesão, ele nem eu. Eu quero que aconteça a luta. É um evento importante, é a semana da Expo, né, do UFC, então é um evento bastante importante, daquela do glamour que eu já vi, já quando eu fui assistir algumas lutas no UFC em Las Vegas, já lutei em Las Vegas também, é muito legal porque o mundo inteiro vê. Qual a diferença que você enxerga do Overeem, daquele primeiro Overeem que você enfrentou e finalizou, do outro que você depois perdeu, e pra esse agora? Você até disse, sem suquinho ele é diferente, ele tá um pouquinho diferente, aí como é que são essas fases do Overeem que você enxerga? Não, com certeza o que eu vejo do Overeem agora, ele tá mais inteligente, ele tá mais cauteloso, ele tá esperando mais ele tá jogando mais de contra, né, no contra-golpe,
Wolf agora, eu vi a luta contra o Cigano, ele nocauteou o Cigano muito bem, bem inteligente, esperando o momento certo. Eu vejo isso, entendeu? Que ele tem muita experiência, o Wolverine já luta desde o K1, ele já luta há muitos anos. Eu nem pensava em lutar, o Wolverine já tava no Japão lutando o K1. Então, ele, na época, como eu falei, o negócio do suco, que é verdade, que é nitidamente a gente vê a diferença do físico dele. A vez que eu lutei no Strike Force com ele, no Pride ele já tava forte, já era muito forte. E depois no Strike Force ele tava assim, que tava muito forte mesmo, assim, eu sentia na hora da luta também, apesar de eu estar em overtraining, eu senti muita força dele. E eu vejo a diferença daquela época, ele ia com tudo, acreditava muito na força, na técnica dele, mas hoje em dia, como ele não pode tomar o suquinho, né, aquele suquinho Special Juice, dá uma inflada, né? Daí faz a diferença e realmente não tem por que não falar, porque é verdade, né? De repente antes estava mais liberado, aquela coisa assim, então aconteceu ele trocar essa coisa, ele tá mais inteligente agora, ele tá jogando mais esperando mais, porque ele é um cara que cansa muito rápido também. Ô, Verdun, você falou aí, a gente falou dessa brincadeira aí do suquinho, toda essa relação que o Wolverine já teve com o doping. De alguma forma, você já comentou sobre o trabalho da USADA algumas vezes, já até reclamou que quando começou tava sendo muito sufocante pros lutadores, ter que dizer onde que tava o tempo todo e tudo mais, enfim. Você se sente seguro nessa situação, enfrentando um cara que já teve um histórico e tudo mais? Se sente seguro? Hoje mesmo eu tava olhando na relação de testes e o Wolverine só esse ano ele já foi testado 4 vezes. Isso te dá algum tipo de segurança? Sim, é verdade, realmente a USADA vem direto aqui em casa também, me testam, agora faz 3 dias atrás eles me testaram, né, mais uma vez, é sempre sangue, urina. De madrugada? Acorda todo mundo? Não, é 6 da manhã, 6:30, às vezes eles chegam, a última vez agora foi na academia, eu até brinco. Você até mandou um alô pra eles, né, no Instagram lá, mostrou, brincou com a USADA. Isso, eu faço direto, porque o cara que vem me testar eu já conheço ele legal, já, é o Emílio, ele fala espanhol também comigo, então ele é um cara bem gente boa e ele não tem culpa, né, e tem que fazer, o sistema é esse, tem que seguir. Então eu até brinquei, né, quando eles chegam lá, a USADA qualquer, quando é comigo ou com outro lutador, eu vejo que eles chegam, eu já, galera, USADA in the house, até falo assim, né, a USADA tá aí, a galera, mas é uma brincadeira, os caras já levam na boa já, entendeu? Porque não tem por que ficar no clima pesado, né, mas ele tem que fazer o exame de sangue, a urina, e como tu falou, né, fico mais tranquilo, realmente, o negócio tá bem rígido. Eu fiquei sabendo que o teste da USADA do UFC é mais rígido que as Olimpíadas. Imagina isso, é demais, eu acho demais às vezes, entendeu? Mas no final das contas acaba sendo bom, né? Eu acho que dá um pouco mais de segurança, até vocês mesmos, lutadores, que sempre bateram nessa tecla ao longo dos anos, e se realmente tá dando certo, porque o que tem de gente sendo pega aí pela USADA, não acho que nem os caras esperavam pegar tanta gente, né? Chegou a ser surpresa. Acho que é verdade, coach, tu tem razão mesmo. Eu acho assim, eu acho que não precisava ser tão rígido, essa é a minha opinião. Podia ser um pouquinho mais na boa. Se tivesse que fazer na época do Vitor Belfort, fazendo TRT, se todo mundo tivesse direito, né, se todo mundo com os direitos iguais, pode fazer o TRT até o número tal, por exemplo, dando um exemplo de número 800, aí pode chegar até ali. Passou dali é doping, porque às vezes chega, por exemplo, eu tô com 39 anos agora, coach, eu tô com 39 anos e já não produzo mais que nem antes, assim, a testosterona, entendeu? Já não é igual, entendeu? Então, às vezes o cara sente um pouquinho mais cansado, tem que jogar, tem que saber treinar mais inteligente, não é que quando eu tinha 20 anos treinava, azar, vão treinar o dia inteiro. Esse cara que treina o dia inteiro, eu só conheço um, é o Cobrinha, né, que abre a academia às 8 da manhã e vai embora às 10 da noite. Só uma exceção, né? Só o Cobrinha que consegue, né? E às vezes também acho que a suspensão podia ser um pouco mais padronizada, né? Você vê o caso do Lyoto que ele acabou confessando o doping, né? Que usou uma substância que não podia e pegou 18 meses. E aí, de repente, o John Jones pegou 1 ano só e a gente não... E ele rodou no antidoping mesmo. Às vezes acho que a punição... E nem admitiu. A punição devia ser um pouco mais padronizada, né? De repente. Falou tudo, é verdade, tem razão mesmo, porque podia ser mais assim... mais igual pra todo mundo, aquela coisa mais certinha, porque o Lyoto eu achei um absurdo assim, mas um absurdo. Essa vez a USADA viajou legal. Por quê? Porque o cara, ele tomou uma coisa que acho que é Seven Keto, né, que se diz, eu acho que é um negócio assim, que é uma coisa nada a ver, que é uma coisa que nem influencia tanto assim, mas como tava lá, como é proibido, entendeu? E ele admitiu, ele falou assim, o cara pergunta pra ti, tu tomou alguma coisa... alguma suplementação, alguma coisa, aí tu fala, sim ou não, eu tomei isso, e ele vai lá e escreve. Então, mas no teste mesmo em si, não saiu nada do Lyoto, não saiu zero, não saiu nada, tava limpo.
E só por ele ter admitido, eu acho que tinha que ter o cara admitiu, o cara falou que tomou um negócio. O cara pagou entendeu? pela honestidade, né? O Lyoto é tão honesto. Não, o Lyoto é um dragão, o cara é um samurai. O cara é um samurai. Se fosse comigo, tomou alguma coisa, tomei uma cerveja ontem. Eu ia falar pra ficar brincando, mas não tem como. Eu achei um absurdo aquela vez do Lyoto. Eu achei assim, ó, uma injustiça muito grande, entendeu? Tá certo, tem que seguir as regras certinho, usada, tem que fazer o exame, tem que manter como é que é o calendário com eles, tem todos os lutadores têm um app ali para poder seguir. Eu já tomei uma não suspensão, mas uma advertência, porque eu fiz no avião, fui pro Brasil faz pouco tempo, eu fiz no avião para o trimestre, né, e não constou lá. Mas pra mim tinha constado, eu até mandei pra eles as fotos, mas eu tomei suspensão, é uma advertência, né? Uma advertência, porque se tu tiver 3 advertências, tu é 2 anos suspenso, entendeu? E eu tenho essa aí porque eu, no momento de fazer o trimestre lá, botar o schedule direitinho, todo os treinamentos, não saiu, entendeu? Então, às vezes é uma injustiça, tem que ter muito cuidado com isso aí mesmo. Não saiu, que você diz o quê? Uma substância que não estava prevista, é isso? No que? Não, no meu caso? Entendi. No meu caso foi que eu fiz o trimestre, né? Tem que fazer em 3 meses, tu tem que botar onde é que tu vai estar, o teu schedule, o treinamento, tudo. Então eu cheguei a fazer, eu fui pro Brasil, faz pouco tempo agora, e cheguei a fazer, não me esqueci de fazer antes, eu fiz no avião mesmo, no Wi-Fi do avião, peguei e comecei a fazer no avião, tinha bastante tempo, só que não foi, eu parecia que tinha sido enviada, mas não foi enviada. Uhum. E minha cabeça estava enviada, eles chegaram aqui em casa e eu não tava. Ah, entendi. E eles estavam aqui, Verdun, onde é que tu tá? Eu tô no Brasil. Mas tu não botou no app lá que tu tá aí? Não, eu realmente fiz. Só que daí ficou naquela lá, tive que contratar um advogado, aquela coisa toda, pra poder provar que eu tinha feito a coisa, entendeu? Mas não aconteceu por falta de conexão, acho que foi, entendeu? Marcel, eu queria te fazer uma pergunta. A gente comentou aí, voltando um pouquinho ao assunto do Overeem, a gente falou do Overeem sobre essa questão do tamanho, que depois a usada ele diminuiu e tudo mais, e que hoje ele tá um cara, como o Verdun bem lembrou, ele tá um cara mais estratégico. Resumidamente, você acha que ele evoluiu como lutador ou ele involuiu? Porque a gente sabe que na época do Pride, vamos dizer assim, ele era muito mais temido do que é hoje em dia. Mas hoje em dia ele é um cara, como a gente lembrou, mais estratégico, conseguiu algumas vitórias importantes e tudo mais. Como lutador, você vê hoje ele um cara mais evoluído? Eu acho que principalmente as últimas lutas dele mostram essa evolução, né? Ele, principalmente nesse sentido que o Verdun falou, de esperar um pouco mais, de ser um pouco menos afobado, de não partir para cima e usar o contragolpe. Se eu não me engano, ele tem... Até dá pra dar uma conferida, acho que são 4 ou 5 vitórias e uma derrota só nas últimas 6 lutas. Né? Quando ele chegou pro UFC, ele teve um período ainda de adaptação difícil, ele perdeu algumas lutas, mas depois ele retomou o caminho e parece realmente que agora ele se encontrou um pouco mais como lutador. Ele deixou de ser o físico extremo para pensar um pouco a luta. Né? A gente percebe essa evolução com ele lutando dia a dia. Ganhar do Cigano como ganhou foi importantíssimo para ele, eu acredito. Ganhou de Ryan Nelson, ganhou de Mark Hunt, ganhou de bons nomes. Perdeu pro Miocic, que vive uma fase realmente muito boa, né? Miocic hoje, acho que depois daquela... Quando ele foi disputar o cinturão com o Verdun, não sei se ele ainda tinha toda essa pompa, mas depois ele foi mostrando que ele é um lutador de fato e muito difícil de se vencer. Então, acho que o Overeem, na minha visão, ele é um lutador mais difícil do que, principalmente na fase que ele cambaleou ali, teve algumas derrotas, enfim, mas no Pride ele era um lutador um pouco menos técnico do que ele é hoje em dia, na minha visão. É verdade, estou de acordo contigo, é verdade, falou tudo. E o Verdun, você tem essa parte, essa ideia na cabeça, você acha que vai ter pela frente um Overeem ali mais calculista, esperando os ataques? Como é que você acha que vai se desenrolar esse estilo de luta? Porque todo mundo já sempre espera que sua maior arma seja o jiu-jitsu, e todo mundo sabe que você na trocação também evoluiu muito, mas eu acho que você, quando enfrenta os caras, você sabe que eles sempre estão ali tomando cuidado pra você não colocar pra baixo. Você acha que o Overeem vai ser um pouco mais assim também? Eu acho que ele vai ser bem
estratégico, vai manter só esperando eu errar, né? Porque a última luta que eu lutei com ele também no Strike Force foi mais ou menos assim. Ele jogou mais no meu erro, ficou só esperando, se defendeu bastante no chão, né? Eu quero que eu quero levar pro chão, se eu puder levar pro chão, mas o Wolverine tem uma base muito forte também. Como a gente falou, né? O Muay Thai dele é excelente, troca muito de base o tempo inteiro, mas a gente já tá fazendo uma boa estratégia, observando bastante ele, o que ele faz quando ele troca de base, entendeu? Porque eu vi que às vezes que ele trocou de base, ele usa a mão esquerda dele, né? Que seria o direto pro canhoto, na mão esquerda. Ele pegou o Steve Miocic assim e conseguiu pegar o Mark Hunt também e o Cigano, entendeu? Todas assim que ele troca de base, ele já espera, se faz um pouco assim de louco, assim, sabe? Tipo, que não tá prestando atenção, mas ele tá prestando atenção. Ele faz assim, de repente, tu vai pra cima dele e pá! Ele usa a mão esquerda. Então a gente já tá preparando alguma coisa pra evitar isso, tá? Quando trocar de base, se adiantar e bater primeiro nele, alguma coisa assim. Então o Wolverine é um cara que tem que ter cuidado realmente, é um cara que é um leão batendo quando tá, né, por cima, ou quando tá batendo ele é um cara, mas não é um cara que sabe apanhar, não sabe apanhar. É impressionante. Na luta do Steve Miocic a gente viu que ele correu que nem um barro, ele correu assim que se não tivesse grade ele corria pra fora, né? Porque o jeito que ele correu do Steve Miocic foi engraçado até, né? Ele correu, literalmente ele correu mesmo, né? Então o Wolverine é aquele cara, quando tu bate nele, ele não é que eu não gosto de apanhar também, eu não gosto de apanhar, mas eu sei apanhar e me manter na postura, poder defender, fazer o que... Ele não sabe, ele se encolhe muito. Então a gente vai ter que fazer uma estratégia boa, abafar bem ele, se tiver a oportunidade de botar pro chão, mas também, se for em pé também, eu levo fé na minha também na parte de pé, entendeu? Fazer uma luta boa, claro que como todos os lutadores querem, ou nocautear ou finalizar, entendeu? Eu nunca vou dizer assim, eu quero ganhar essa luta por pontos, entendeu? Não é, né? Todos os lutadores falam, né? Onde quer nocautear, onde quer finalizar, que é enquanto... né? Perdão, sobre essa parte aí que você falou até de poder lutar em pé e tudo mais, a luta contra o Miocic não teve um pouco de você tomar pra si que de repente existe tudo bem, pode trocar em pé, mas também é legal, é mais importante você fazer o outro jogo mais seguro, de repente tentar manter uma distância maior e às vezes tentar a queda e fazer o seu jogo mais seguro, que é no chão, porque contra o Miocic a gente percebeu que você foi, né, pra trocação mesmo e acabou tomando o golpe e perdendo. Você não acha que de repente ficou alguma lição disso? Não, com certeza, aprendi muito ali também. A gente tá sempre aprendendo, né? Cada vez que passa, né? Eu já tenho uma experiência muito grande, já tenho 19 anos lutando, já comecei com 20 no jiu-jitsu e tô com 39 hoje em dia. Tenho uma experiência, mas aquela luta em especial foi tudo. Foi a ansiedade, foi eu tava avoado, né? Que podemos dizer assim, eu não tava 100% focado. Primeira semana, a gente chegou 2 semanas antes ali, a primeira tava tudo na boca, não tinha ninguém, mas quando a semana da luta... Só eu, poucas pessoas sabem isso, mas só eu comprei 250 ingressos. Era 50 para amigo e 200 para família. Não é brincadeira, é falando sério mesmo. Eu comprei 200. Eu tirei do bolso. A família é grande, 250 ingressos. E aí tava preocupado com os ingressos, tava preocupado em todo mundo, ninguém ficar de fora, preocupado, né? Eu fiz aquela campanha da máscara, foi o maior sucesso também da máscara. Quis fazer homenagem pro Ayrton Senna, foi tudo né, não é desculpa, não tô dando desculpa, mas foi o que aconteceu realmente. No meu quarto tinha 4 da manhã, tinha 10 pessoas no meu quarto, os amigos de Porto Alegre, galera que eu queria ver, que não, tô bem, vambora. Não era festa, mas a gente queria ficar conversando, dando risada, entendeu? Como eu sempre fiz. Mas aí saí completamente do foco, entendeu? Como eu fiquei avoado e realmente tem razão. Tinha 5 rounds, fui como um louco pra cima e meio que não respeitei o Steve Miocic, né? Naquele momento ali, querendo acabar, aquela galera toda, 45 mil pessoas, então foi tudo ao mesmo tempo. A mãe do Messi morreu 1 dia, 2 dias antes da luta, como eu falei, não é uma desculpa, não tô dando desculpa aqui a mãe do Messi, mas foi o que aconteceu realmente. Então aprendi muito com aquela luta, né, pra poder agora com os pés no chão, com mais calma, fazer a coisa certa para não errar de novo com isso, entendeu? Por isso que eu tô gostando agora que essa luta próxima vai ser em Las Vegas, né? Que é uma coisa mais neutra, né? Eu fico pensando, cara, depois de tudo isso que você falou, é difícil pra gente imaginar porque a gente não luta, né? Exatamente por isso que a gente pergunta. Mas eu fico pensando, depois dessa experiência que é aquilo, né? Tinha tudo pra ser um sonho, em parte foi, porque eu acho que, independente do resultado, foi uma experiência muito legal. Mas é lógico que não teve o desfecho esperado.
Como é que é pra você? Você pensa em um dia lutar novamente no Brasil, talvez nas mesmas proporções, pra tentar apagar o que aconteceu? Ou você acha que foi algo que não deu certo? Como você falou, você é um cara que talvez tenha esse instinto de abraçar o mundo, de ser aquele cara amigo de todo mundo, aproveitar o momento e talvez pensar mais nos outros do que em si mesmo. Isso te leva a pensar em talvez não lutar mais no Brasil, ou você faz questão de reviver isso para apagar? Não, com certeza eu tenho vontade de lutar no Brasil, né? E eu lutei no Brasil, tive só essa derrota, né? Porque a outra vez eu ganhei contra o Minotauro, né? Sim. Foi em Fortaleza. E claro que a expectativa, como você falou, né? Era, se tu prestar atenção, nem foi o soco tão forte assim, só foi mais colocado mesmo, né? Mas quero lutar no Brasil porque é uma energia diferente. A galera tava torcendo pra mim bastante, estava muito legal, o clima tava tudo 100%, mas eu realmente me senti culpado nisso aí, nessa coisa de dispersar demais, tava muito disperso, né? A palavra também certa é disperso, né? Mas tenho vontade, eu vejo que alguns fãs pedem muito de eu lutar em Porto Alegre na Arena do Grêmio, né? Podia acontecer um dia uma disputa, alguma coisa também, seria muito legal. E o que acontece que eu observei, não sei se tu notou, Coutinho, que todos os campeões, quando perdem uma, perdem duas e às vezes até 3 vezes seguido, depois de perder o cinturão, né? Se tu reparar bem, claro que não é completamente isso, mas acontece, eu reparei isso aí, vários campeões perderam o cinturão, perderam o cinturão e depois perderam de novo, eu consegui perdi o cinturão, mas depois já ganhei a próxima luta, então isso me aliviou um pouco, assim, sabe, porque de repente tu fica com a coisa na cabeça, perde de novo e 2, 3 derrotas seguidas é horrível, entendeu? E comigo não aconteceu, eu ganhei depois de perder o título, então eu tô no caminho certo, eu acho, e como eu te falei, aprendendo não adianta, né? Eu aprendi muito com aquela derrota, e agora o grande objetivo é esse, claro, primeira coisa agora, e depois ganhar a minha oportunidade de lutar pelo título de novo, porque eu sou o primeiro do ranking, né? Então eu quero ter essa oportunidade para poder sair, como se diz na Espanha, se diz, né, que o toureiro sai pela porta grande, e eu quero sair pela porta grande. Tá certo. E o Verdun, agora antes que a gente fale sobre outros assuntos, eu queria te perguntar também, antes da sua luta contra o Travis Browne, eu te entrevistei, eu lembro que eu falei com você, e você falou que a ideia era, como era num evento que também teria o Miocic e o Velasquez lutando, você falou que naquela ocasião o negócio era causar polêmica, fazer barulho, porque no UFC hoje em dia é isso que chama atenção, é isso que conquista as oportunidades. Você ainda tem esse pensamento, porque você vai lutar no card do dia 8 de julho, o mundo inteiro vai estar observando, você vai enfrentar o Overeem, que é um cara também muito expressivo no mundo das lutas. Você continua com essa ideia de que, se for necessário, você vai fazer o que tiver que ser feito, e, enfim, ou é algo que saiu da sua cabeça? Eu tenho certeza que você não previu, mas tanto que depois da luta contra o Travis Browne teve até aquela confusão lá com o treinador lá dele, chegou a dar aquele chega pra lá nele. Não foi, na real não foi combinado, nem esperava que ia acontecer aquilo ali, foi de repente, né? Mas eu falei na real na emoção, porque não é meu estilo, não adianta, já tô com, né, vamos dizer assim, poucas lutas pra acabar minha carreira. Então eu acho que não adianta o cara mudar o estilo agora, ser um fanfarrão, falar um monte de besteira. A galera vai achar meio estranho. Qual é que é do Verdun? O que o Verdun quer fazer uma coisa que ele não é? Entendeu? Já aconteceu bem no começo da minha carreira também, falar besteira. Daí tive algumas derrotas assim que não era eu. Então eu prefiro ser eu mesmo, do meu jeito que eu sou. Eu não vou mudar, né? Porque eu tive essa derrota contra o Steve Miocic. Claro que essa coisa da concentração, de não ficar disperso, concentrar como eu sempre concentrei com a equipe, ali tá todo mundo junto, mas não é meu estilo. Se o Overeem começar a falar besteira, eu vou responder. Uma coisa que não vai acontecer, eu vou ficar quieto. Isso não tem como. Falar uma besteira vai ter a resposta, entendeu? E aquela coisa também eu vejo, assim como eu era comentarista do UFC também, então eu vejo que a galera se xinga tudo, mas tem que ter o respeito, por exemplo, de não tocar um no outro, por exemplo, na pesagem, ou às vezes até antes da pesagem acontece uma encarada, alguma coisa, eu acho que tem que ter aquela coisa de não tocar, porque a gente falando ou não, é uma briga com uma data marcada, né? Então é muita adrenalina, é tudo, então eu acho que não pode tocar no cara, entendeu? Tem que ter um respeito até não tocar, pode falar o que quiser, mas vai ter a resposta. Eu não vou começar a falar dele. Falei agora o negócio do suquinho que ele toma, que ele sabe que é verdade, o suquinho sempre aconteceu.
Mas não é nada demais, não tô xingando ele, não falando bem, entendeu? É uma coisa mínima isso aí. Mas se ele falar alguma coisa ou falar qualquer coisa, eu vou responder. Uma coisa que não é legal que eu vejo, que aconteceu algumas vezes, o cara fica quieto. Eu acho horrível isso. Responde na altura também, entendeu? Ô, Coutinho, só posso fazer uma última só antes da gente começar a falar disso. O Werdum, você falou, Werdum, que você era comentarista, né? Eu queria saber como é que tá a sua relação atualmente com o UFC, né? Porque a gente sabe que você era comentarista da Fox para espanhol, né? Comentava em espanhol, e aí acabou saindo e foi depois de críticas que você fez a Reebok, né? Que é a patrocinadora do UFC. E, enfim, aí acabou saindo, tiraram você da programação ali da Fox. E eu li que em algum lugar que você estava tentando uma reaproximação. Como é que tá a sua relação com a Fox e com o UFC? Não teve, na verdade é assim, as pessoas confundem, né? A Fox é transmitida também, o UFC dá o direito à Fox transmitir em espanhol aqui para os Estados Unidos, mas na Latinoamérica, né, em todos os países, é o canal que se chama UFC Network, né, que é só em espanhol, um canal particular que tem que assinar, pagar $10 por mês, e tu pode assistir todas as lutas numerada, pay-per-view, todas, por $10. O UFC Fight Pass ou é diferente? Não, é diferente, é outra coisa. É canal fechado, só que pra a televisão tem que pagar, né? É pra toda a América Latina e aparecia em todos, né? Agora já tá mudando um pouco, agora parece que a Televisa pegou os direitos, alguma coisa tá mudando, não tá como antes, entendeu? Uhum. E depois desse câmbio aí que mudou tudo, né? Que o UFC vendeu, aquela coisa toda, então mudou muita coisa, na verdade. E eu não tive essa conversa ainda com o Don White, né? Que eu acho que é ele que eu tenho que conversar, esclarecer. Claro que eu fiz foi um tom de brincadeira que eu troquei, tirei o Reebok, botei o Nike e botei, né? Não sou genérico, né? Foi meio... Eu não imaginaria... Eu não tava imaginando que ia ser ia atingir... Proporções, né? Eu não pensava que ia ser pra tanto, mas os caras ficaram loucos comigo. E realmente eu não esperava, nem imaginei uma coisa dessa, de os caras me pegar por isso e me tirar um emprego como um comentarista. Não imaginei isso, senão não faria. Então não é que eu me arrependo hoje em dia, mas põe em torno de brincadeira, mas ao mesmo tempo protestando. E a gente aprende que tu sair na mídia falando do UFC não vai adiantar, vai ser só piorar a situação. Se chegar de cantinho pro UFC e falar o que tu quer, de repente eles não te dão tudo o que tu quer, mas eles vão te dar alguma coisinha, entendeu? Vão te dar um agrado. Então não vale a pena fazer isso. Aí o cara aprende só fazendo, porque eu já tinha visto algumas vezes o Vanderlei e outros lutadores falando besteira do UFC, e o UFC vai lá e realmente abafa mesmo, né? Eles têm o poder de te abafar pra te ficar meio isolado, então, como um castigo. Então agora eu não conversei com ele, não tive essa oportunidade. Agora eu tô indo pra Las Vegas dia 19 agora, que vai ter aquele encontro que eles vão mostrar todas as instalações novas do UFC, né? Todos os atletas vão ir, eles querem que todos os atletas vão, né, a esse encontro. E eu vou estar lá com o meu manager, que é o Ali, tem uma relação muito boa com o Dana. De repente chamo o Dana de cantinho, converso com ele, de repente retomo essa coisa que eu gosto muito, que é ser comentarista em espanhol. Me divertia muito, financeiramente ótimo, adorava também, muito bom, mas também mais porque eu gostava, né? Ainda mais aqui no estúdio perto de casa, que era 20 minutos da minha casa, eu ia no estúdio, não gravava, era ao vivo os eventos. Tinha mais outro programa que se chamava UFC A Hora, né? Que era o UFC Agora. Então eu gostava muito, me divertia bastante, a galera ficou perguntando, e agora vamos ver se eu retomo esse meu emprego aí, né? Essa coisa que eu gostava muito, ser comentarista, uma coisa que eu nunca esperava em ser, né? Mas é uma coisa que eu gostei muito de fazer. E Verdão, só uma última coisinha. Como é que tá o seu contrato com o UFC? Quantas lutas você ainda tem em contrato? Você falou de ir pra Las Vegas, e a gente sabe que quando os lutadores vão pra lá, normalmente sempre tem a oportunidade de falar de contrato. Mas qual é a sua situação atual? No contrato agora, eu fechei, o último contrato que eu fechei com o UFC, eu tinha 8 lutas, né? E eu com 2, eu tenho mais 6, na verdade, eu tenho mais 6 lutas com o UFC. Essa que é a realidade agora. E pretende cumprir as 6. Tá com 39 anos, ainda tem muito pela frente, né? 39, né, dos nossos? 39, ó. Aí, tá vendo? 39 se puder fazer de 2 a 3 por ano. Antes, quando eu era mais jovem, eu pensava em fazer 4 por ano, mas hoje em dia acho que 2 seria o ideal. 2, assim, pela... Mas é que eu te falo, né, dos nossos, eu tenho
39 anos, mas a minha cabeça, o meu corpo, do jeito que eu sou, eu me sinto muito jovem, entendeu? Então, acho que 39 anos depende da pessoa, né? Como que a pessoa leva esse negócio da idade. Bom, seguindo em frente, agora a gente vai falar sobre alguns assuntos que têm movimentado aí o mundo das lutas. E a gente viu nos últimos dias que o Anderson Silva acabou desistindo do UFC Rio. Arrumou as suas malas, vai voltar para os Estados Unidos. Ele que já havia anunciado a sua irritação com a demora para chegar a um acordo com o UFC sobre o substituto do Kelvin Gastelum, que acabou flagrado no doping, né? Ele disse aí, o Anderson, que está oficialmente fora desse evento de 3 de junho, que vai acontecer no Rio. Marcel, primeiro você consegue entender os motivos do Anderson para desistir oficialmente? A gente sabe que no fundo não é só uma culpa do UFC, né? O UFC ofereceu algumas coisas a ele e ele não aceitou. Mas você, no geral, você entende o porquê dessa irritação e porquê dele ter desistido? Eu entendo o Coutinho ele ter ficado de repente bravo com o UFC pela demora em arrumar um adversário para ele e tudo mais. Mas tem um outro lado que a gente sabe, aí tendo nos bastidores, até conversando com pessoas ligadas, que algumas lutas foram oferecidas ao Anderson, né? Muitas, na verdade, e ele recusou muitas delas. Ele queria porque queria alguém que viesse de Vitória, e ele queria que não... Enfim, alguns lutadores, como por exemplo o Luke Rockhold, que era uma luta que poderia ser casada para ele, que até colocaria ele novamente ali no hall dos top 5 da categoria, né, já que ele é o 7 hoje em dia, ele também recusou, apesar de vir de Vitória, mas vem de Vitória pro campeão, né? O Luke Rockhold ele tá no mais alto nível dele, seria uma luta de altíssimo nível pro Anderson. Sim. Recusou também o Vitor Belfort, recusou alguns nomes e preferiu, depois exigiu o cinturão interino, né? E o retrospecto do Anderson atual, o Anderson tem uma história maravilhosa, é um dos melhores da história do MMA, com certeza, se não for o melhor, né? Enfim, tem todo esse patamar do Anderson, mas o histórico recente dele não condiz com uma pessoa que vai lutar pelo cinturão interino, mesmo que seja interino. Ele vem de resultados negativos e a última vitória dele foi até razoavelmente contestável, então acho que ele tenha talvez uma certa razão em querer um adversário logo, que se define logo para ele poder se preparar e tudo mais, mas ele vacilou nesse sentido de querer exigir muita coisa, sendo que o momento atual dele não pode fazer com que ele exija tanto. Acho que um cinturão interino com Anderson Silva e Romero não faria muito sentido, porque o Romero tá número 1 da divisão dos médios, vem de uma sequência enorme de bons resultados, e ele sim merece uma chance do cinturão que o Michael Bisping está segurando aqui debaixo do braço dele, não quer dar para ninguém de qualquer jeito, né? Quer enfrentar o Jorge St. Pierre, sabe-se lá quando, de repente em outubro. Mas o Anderson Silva não tem esse retrospecto recente para que possa exigir esse tipo de coisa que ele está exigindo. Pelo menos é o que eu acho, né? Vocês que agora se entendam aí para também falar o que vocês pensam. O que você acha, Verdun? Você como lutador, o Anderson chegou até a declarar, uma das reclamações foi que quando ele foi anunciado para esse UFC Rio, ele veio para o Rio, começou o camp, pagou a equipe inteira, tá longe da família. Isso foi uma das coisas que o irritou, porque ele estava esse tempo todo aqui, não sabia se ia rolar ou não e tudo mais. Passou-se um mês, né? Passou um mês desde que o Gastelum saiu do card, e essa era uma das reclamações dele. Você como lutador entende os motivos do Anderson? Claro, entendo completamente. Eu achei que ele estava no direito dele, mas gostei também. Maciel, né? Marcel, desculpa. O Marcel tem toda a razão, falou bem. Realmente eu tinha uma opinião. E eu mudei um pouco agora porque do jeito que tu falou muito bem. Realmente tu colocou certinho, né? Mas eu acho que o Anderson é aquela coisa que já tá cansado já. Já tá meio que, já tô meio que de saco cheio, entendeu? Eu vou pedir o cinturão interino, se os caras quiserem me dar, senão eu não vou lutar mesmo. Então já é muitos anos e desgasta o cara por essas coisas que acontecem, né? Se é começo de carreira é completamente diferente, aceita qualquer luta, aquela coisa. Às vezes tu vê que a galera fala, tava com medo, luta há 20 e poucos anos, vai estar com medo de quê? Entendeu? Eu acho que realmente acontece isso, que tu vê os fãs falando besteira, assim, às vezes, e irrita o cara porque não existe essa coisa do medo. Se tu tem medo, tu não luta. Se tu tem medo, tu não vai lutar. Não vai procurar outra profissão, mas não existe essa coisa do medo do lutador.
Mas eu acho que ele tava no jeito dele realmente mesmo de pedir uma coisa mais assim como, eu quero isso. E o Anderson tem, por toda a história que ele fez, eu acho que ele tava no direito dele. Mas de repente, como tu falou, não tava de repente no momento certo de falar aquilo ali, de exigir aquela coisa. E quando sai, como eu tava falando antes, sai na mídia, falando coisas, e aí só perde pontos com o UFC. E realmente, falando a real mesmo, os caras têm um poder. Então às vezes até é difícil falar na mídia algumas coisas e tu perde depois. Mas é aquela coisa, tá cansado. Isso que eu vejo, o Anderson tá cansado já, tem condições financeiras de parar de lutar, ele luta realmente porque gosta mesmo. Claro que financeiramente é bom também, ganha um dinheiro muito bom, mas é o cansaço, aquela coisa, pô, já tô de saco cheio, fiquei longe da minha família de novo, então eu luto só se for pelo cinturão interino. Então comigo também já aconteceu algumas vezes também de pedir um pouquinho mais, aquela coisa, tu quer puxar pra ti, tu quer puxar a sardinha pra ti, isso é normal, cada um quer puxar pro seu lado. Tá certo, pode falar. Pode falar. Não, eu acho que só foi uma cartada, foi uma última cartada do Anderson, assim, sabe? Ele falou, uma boa, já que é assim, então me dá um cinturão. Foi uma cartada dele, ele tentou ali porque ele sabe que ele atrai muito público, ele sabe que ele vende muito, ele sabe que aqui no Brasil ele é um nome ainda enorme, então de repente ele tentou uma cartada para ver se o pessoal, até nesse momento atual do UFC, né, onde o cinturão é meio... o cinturão interino existe quando o UFC quer e dependendo da ocasião, até por vezes é um cinturão que não dá pra entender muito bem, de repente poderia acontecer com ele. Foi uma cartada do Anderson, acho isso, desculpa, Coutinho. Falando em cinturão, que tu falou em cinturão agora, eu vejo o Bisping, ele tá segurando como ele pode esse cinturão, porque quando ele for lutar com qualquer um, ele vai perder. Exato. Não quero que ele perda, não é isso, mas eu vejo isso, sabe? E a gente consegue ver que, acho que todo mundo que ele não é não sei, ele, né, lutou por muito tempo, foi um guerreiro, papai, mas, né, eu não sei, eu não vejo o Bisping com, sabe, eu acho que na próxima luta dele ele vai perder, é a impressão que eu tenho. Não, eu concordo, eu também acho isso, eu acho que ele sabe disso também, e ele tá valorizando esse cinturão de uma forma, acho que dá pra ele escrever um livro, fazer um case de como valorizar da melhor forma o cinturão sem correr nenhum risco, porque é inacreditável. Exatamente, cara, o que acontece na categoria dos médios é inacreditável. Hoje eu tava olhando o ranking oficial, os 7 primeiros colocados na categoria, ninguém tem luta marcada, e nem o campeão. E ainda tem o Jorge St-Pierre, que não é nem da categoria, que vai chegar, vai disputar o título. Sério, é inacreditável o que acontece na categoria dos médios, é incrível. Foi fantástico, caiu do céu o Jorge St-Pierre voltar pro Michael Bisping, caiu do céu. E o que eu acho mais engraçado... Desculpa, Kojima, falando médios, eu achei né, do Jacaré, o Jacaré tava tão bem, né, ele tava aceitando luta atrás de luta, né, tava merecendo isso muito, né, lutar pelo cinturão, e que pé frio que ele deu na última luta, né, foi uma pena realmente, eu tenho certeza que o Jacaré lutando com o Bisping ali, ele ganha aquele cinturão, eu tenho assim, certeza absoluta, só que deu aquela luta ali, foi um pé frio, na verdade, ali, né? Queria lutar várias lutas e queria mostrar que tava, né, ali lutando e, né, até na parte financeira também é bom lutar, mas foi um erro, né, que ele cometeu ali, que eu achei uma injustiça também, porque tava na hora do Jacaré também. Eu concordo, eu acho que o Jacaré tinha que ter esperado, cara. É porque é complicado, né? Pro lutador, o lutador tem que fazer dinheiro, tem que sustentar família, cuidar dos negócios. Isso. Eu acho eu tô falando, eu vou ficar 9 meses sem lutar aqui, nosso. Vai dar até julho, dia 8, vai dar 9 meses. Mas como eu tô rico, eu já não tenho problema. Tô brincando. Mas é exatamente isso, porque o cara fica num dilema. Pô, eu coloco tudo a perder, mas consigo manter meu sustento, uma vida confortável, ou fico, pô, no seco e espero, sendo que é algo que não é nem certo, né? É, porque o nosso aqui, ó, sem luta, só sai, né? Não, entendeu? Se tu não tiver algumas coisas paralelas, outros negócios, alguma coisa assim, investimentos, aí só sai, vai só diminuindo, vai vendo assim, opa, mas tá diminuindo demais, entendeu? É um gasto muitos gastos, né, pra manter a vida certinho, né? Não é fácil dos nossos. Tá certo. E por vezes ainda tem uma certa pressão do UFC também, né, pra lutar, porque a gente vê o Demian Maia vai lutar agora, a gente vai falar daqui a pouco, contra o Masvidal, e ele, em Fortaleza, eu lembro dele dando uma entrevista pra mim, falando que, na verdade, o UFC falou, se você não se mantiver ativo,
a gente não vai dar o cinturão pra você. Então, também tem uma certa pressão do outro lado pra que lute, né? Pra que mantenha a divisão ativa. É verdade, tem razão. Com certeza. E é nessas horas que pesa o cara ter um empresário bom, experiente, uma equipe que possa ajudá-lo na decisão, porque o lutador sozinho nem muitas vezes ele vai conseguir tomar essa decisão de lutar ou não. Bom, Verdun, agora tem uma pergunta especial pra você, porque a gente tava falando agora do Anderson, né? O Anderson acabou ficando sem luta no UFC Rio porque o Kelvin Gastelum acabou pego no doping. Ele fez uso de maconha, foi flagrado em período de competição, né? Nesse UFC Fight Night que esteve em Fortaleza em março. E a gente sabe que você, se não é amigo, é companheiro de treino, enfim, tem uma relação de respeito com ele. Como é que foi pra você receber essa notícia? Você chegou a conversar com ele depois disso? O que você pode falar pra gente? Não, o Gastelum é um amigão legal, eu vejo ele direto, né, quase todos os dias. O Gastelum é um cara assim, é um guri gente boa demais, ele é muito gente boa, bom de treino, é aquele cara que treina bem, só que na hora da luta ele fica melhor ainda, sabe aquele cara que às vezes acontece, né, de espancar todo mundo, não no caso dele, mas acontece na academia, o cara espanca todo mundo na academia, chega na hora da competição, não rende. Mas o Gastelum não, ele é o contrário, ele rende bem na academia, ele vai bem, só que na hora da luta ele é outra pessoa, ele cresce muito. Eu achei uma pena também, aconteceu, né, foi pego no doping, é que no Brasil a mentalidade de alguém fumar maconha ou fumar um bagulhinho assim é outra, a mentalidade é completamente negativa, e aqui nos Estados Unidos não é. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, é liberado, entendeu? As pessoas têm carteirinha, tem tudo, então é uma coisa completamente diferente quando tu consegue ver de outro jeito, entendeu? Então quando fala em maconha, a galera, maconha, tinha que ser, eu não sei porque é proibido, porque é o contrário, né? O cara fica lento, o cara fica, né, fica relaxado, então acho que não tinha anestesiado, entendeu? Então acho que não tinha que ser um doping, se fosse fumasse bomba, outra coisa assim, tudo bem, que tu, né, teu rendimento vai ser muito melhor e tudo isso aí, mas maconha dos nossos, então acho que não tem. Aconteceu, é proibido, foi pego, eu achei uma isso que eu ia falar também. Foi pego durante, vai ser 3 meses, né, mas parece que foi suspendida o negócio dele, não foi? Parece que foi alguma coisa assim, aconteceu, eu vi uma notícia aí que foi suspenso, foi tirar esses 3 meses dele, ele tá liberado pra lutar, eu acho, alguma coisa assim. Eu não perguntei pra ele, mas a última vez que eu perguntei pra ele, ele falou que pegou 3 meses. Eu achei justo. 3 meses, tá bom. Eu tô há 9 sem lutar. Foram 3 meses mesmo. Entendeu? Então eu achei, foi uma pena por não ter acontecido a luta, né, entre os dois, né, que ia ser uma hora um lutão, com certeza. Mas aconteceu, é a regra, tem que seguir, não adianta. E se eu não me engano, esses 3 meses terminam tipo 11 de junho, e o UFC do Rio é 3 de junho, né, por muito pouco que quase não dava pra ele lutar. Bateu na trave. E era uma oportunidade gigante pra ele, né? Porque enfrentar o Anderson, pra mim, era o favorito contra o Anderson. E se ele vence o Anderson, ia lá pras cabeças da divisão. Com certeza, né? A luta contra o Vitor Belfort foi excelente, né? Eu não cheguei a ver o que o Vitor falou da derrota dele depois que ele foi pego no doping, o Gastelum. Se o Vitor falou alguma coisa. Ainda mas não. Tá até estranho. Tá estranho, na real, porque... Não, mas na real o Gastelum, né, foi muito bem, realmente mostrou que tá bem mesmo, né, pra divisão ali, 84 quilos, o guri, eu até chamei ontem ele de anão, eu falei, meu gato parece um anão, rapaz, ele é pequenininho mesmo, mas ele é largo, parece uma caixa d'água, rapaz. Ô Verdun, eu vi no seu, acho que foi no seu Instagram, não sei se foi ontem ou anteontem, você fazendo uns treinos, eu não sei se exatamente, mas pelo que eu reconheci, é lá na Muay Thai College, que é a academia do Anderson, né? Era isso mesmo? Isso, é isso aí. Eu treino aqui do lado de casa, é bem pertinho, 5 minutos da minha casa. Eu moro em Redondo. E lá é Redondo também, acho que não, em Torrance. A academia dele é em Torrance. E é muito perto da minha casa. Eu tive aquela... Né, tu quer perguntar da outra vez que eu tive problema com o Anderson, é isso? Não, nem ia chegar, mas se você quiser falar, fica à vontade. Foi um mal entendido há muito tempo atrás, né? Quando eu lutei contra o Minotauro, pra galera entender, né? Em Fortaleza, eu finalizei o Minotauro. E aquela coisa do respeito, tu abraça os coaches, abraça até o lutador, assim, né? Não é um abraço de comemoração, é um abraço de respeito. Abracei o Minotauro, abracei o Dory, quando eu fui abraçar o Anderson, ele falou assim, abraço não. Daí foi, até hoje eu dou risada, porque é engraçado, né? Ele falou assim, não me empurra, não falou nada, mas falou assim, abraço não. Eu tô deu um abraço não, tudo bem. Entendo que ele era amigo do Minotauro, que é amigo do Minotauro, como se fosse irmão, mas eu também sempre tive uma relação boa com o Anderson, sempre dei risada com ele, porque ele é um cara muito engraçado.
E aí ficamos um tempo sem se falar assim, mas não porque a gente não quis, porque a gente não se viu, que aqui nos Estados Unidos cada um é longe do outro, e às vezes não acontece de se reencontrar de novo, e ficamos um tempão sem se ver. Mas quando a gente se viu, a gente tá vindo pro Daguestão, olha que loucura, a gente tá vindo pro Daguestão, o Joinha tava com ele, a gente se encontrou no aeroporto, aqui na sala VIP do aeroporto de Los Angeles, encontrei ele, assim, com aquele clima xarope, depois de um tempão sem se ver, com aquele clima assim, o Joinha, assim, como sempre, aquele jeito dele. Isso que a gente foi junto pro mesmo evento. O Joinha é engraçado pra caramba. Mas a gente foi pro mesmo evento no Daguestão. Imagina Los Angeles pro Daguestão, meu nossa, demora quase um mês pra chegar, né? De tão longe que é. E a gente ficou no mesmo hotel, tudo mesmo, né? Um do lado do outro no avião, no mesmo hotel em Moscou, no mesmo hotel no Daguestão. Um evento um do lado do outro, não teve como a gente não tinha. Eu falava algumas coisas engraçadas pro Joinha, ele ria, só que ele não queria mostrar que tava rindo, não. Foi uma coisa, foi engraçado pra caramba, e hoje em dia a gente se fala na boa. Aí tô treinando na academia dele ali, a parte da musculação com o coach Mike, né, e falei até pra ele, Anderson, eu quero vir aí, ele falou, Verdun, a academia é tua, tu pode vir a hora que tu quiser, se tu tiver que fazer um treinamento especial, eu abro a academia pra ti. Foi assim, ó, impressionante. O Anderson é fora de série mesmo, o cara é muito gente boa. Tá certo, agora só falando um pouquinho de Verdun, Cain Velasquez. Cain Velasquez sempre foi aquele cara, porra, por várias vezes vocês tiveram pra se enfrentar, na verdade foram 2 ou 3 vezes, né, que vocês tiveram pra se enfrentar e a luta não aconteceu porque ele se machucou. Agora ele tá meio que numa recuperação. Eu suspeito que ele só tá esperando essa luta aí do Cigano Miocic acontecer pra falar alguma coisa. Mas eu queria saber de você. Você vai enfrentar o Overeem num evento grande, tem a oportunidade aí de, se vencer e der tudo certo, garantir essa chance como próximo desafiante. Mas, por outro lado, você tem de alguma forma um receio de que o Velasquez possa, por algum motivo, aparecer e dar essa furada de fila? Nunca tinha pensado nisso. Eu vou até ligar pro meu Vênus só um pouquinho. Eu não esperava isso aí, né? Eu te juro que eu nem pensei nisso. Nem momento passou pela minha cabeça esse negócio que tu falou, mas foi boa. Eu vou, quando acabar aqui a entrevista, vou dar uma ligada pro Ali aqui. Ô, Ali. Porque eu tô falando sério, eu não tinha pensado nisso. É verdade, tu tem razão. De repente tá quietinho na dele, o UFC dá uma oportunidade pra ele também na minha frente, não sei, pode ser. Mas eu não tinha pensado nisso ainda assim, sabe? Aconteceu, né, que, né, como tu falou, a gente lutou no México, não teve a luta, eu tive que lutar com o Mark Hunt, ganhei do Mark Hunt no México, depois ganhei dele, depois marcou a luta de novo pra revanche, não aconteceu. E ele teve muitas lesões, né, eu não sei o que aconteceu com o Cain Velasquez, ele se machuca muito fácil, né, eu não sei, mas eu não tinha pensado nisso, tu me deixou com uma pulga atrás da orelha. Aí, tá vendo? Tamo aí te ajudando também, se quiser contratar a gente, estamos à disposição. A gente negocia depois o contrato, os valores. Mas agora passando, vamos falar de UFC 211. Nesse sábado a gente vai ter aí a disputa de cinturão dos pesados entre o Cigano e o Miocic, né? Verdun obviamente vai estar aí ligado na frente da televisão para saber o que vai acontecer nessa luta. E primeiro, mas eu vou começar com o Marcel. Marcel, a gente eu tenho visto muitos comentários na internet e a gente, que é da imprensa, está sempre debatendo, especulando, enfim. E muita gente acaba achando que a evolução maior desde a primeira luta entre o Cigano e o Miocic, que o Cigano venceu uma luta apertada de 5 rounds e tudo mais. Todo mundo tem a impressão que a evolução maior de lá pra cá foi do Miocic. A minha opinião é de que talvez essa impressão ela existe porque o Miocic lutou mais vezes. O Miocic lutou 4 vezes e o Cigano só lutou 2 vezes de lá pra cá. Essa é a minha impressão, eu acho que os dois evoluíram mais ou menos a mesma coisa. A fase, obviamente, é muito melhor do Miocic, mas falando em evolução e tudo mais, eu acho que foi algo parecido. O que você acha? Você acha que eles evoluíram a mesma coisa ou o Miocic evoluiu mais do que o Cigano? Quando você começou a falar, eu até ia falar isso, né? Que a gente tem visto o Miocic lutar mais vezes do que o Cigano. O Cigano passou muito tempo afastado, acho que, se eu não me engano, ele lutou uma vez por ano nos últimos 2, 3 anos. E, como você disse, a fase do Miocic é melhor. O Miocic, desde que perdeu pro Cigano, não perdeu para mais ninguém, né? Embalou aí 4 vitórias seguidas. Mas eu enxergo, mais do que evolução, eu enxergo uma confiança muito grande no Miocic. Ele, daquele cara que era mais quietão, um cara mais retraído, um cara mais na dele, agora ele parece ser um cara muito mais extrovertido, um cara que
mostra isso também dentro do octógono, sabe? Ele tem uma agressividade que antes eu também não via tanto nele, mas agora ele tem um controle do octógono e ele sabe dosar quando ele vai atacar, enfim, o Miocic tem uma evolução que eu acredito que... Então, discordo um pouquinho de você, então, acho que ele evoluiu um pouquinho mais que o Cigano, principalmente no sentido da confiança dele como lutador. Eu acho que ele está muito mais lutador pronto, lutador de fato, um campeão, do que o Cigano. O Cigano já foi campeão, é um cara experiente pra caramba, é um cara que não precisa provar muito mais, mas acho que o Miocic vive um momento melhor do que o Cigano nesse atual cenário, e acho que inclusive ele é um pouquinho favorito para essa luta. Acho que até que o Verdun concorda comigo nisso, que eu já vi uma declaração dele falando. Completamente mesmo, eu tava só escutando aqui, realmente tu tem razão, né? Eu acho que o Cigano continuou com o mesmo jogo de há muito tempo atrás, muito perigoso na parte do boxe, não viu uma evolução do Cigano assim completamente, melhorou muito no chão, não teve isso, aquela coisa de tu vê que não. Realmente tu tem razão mesmo, o Steve Miocic estava numa fase muito boa, o Steve Miocic é um cara que eu gosto do Steve Miocic porque ele é um cara respeituoso, é um cara que é muito profissional, luta muito bem, né, e tô considerando ele como meu pai, né, tô ligado? Mas eu quero, é verdade mesmo, o que eu vejo a luta, assim, que eu até comentei outro dia, dei uma entrevista também falando isso, eu vejo uma luta bem parecida com a primeira deles, né, uma luta por pontos, vai acabar por pontos, mas como vai ser muito parelha, como da outra vez, assim, muito equilibrada, eu acho que o campeão tem que manter campeão, entendeu? Quando a diferença do desafiante é muito grande, o desafiante espancou o campeão, mas por ponto, tudo bem, dá pro cara. Mas quando é uma luta muito parelha e o cara é campeão, tem que manter campeão. Essa é a minha opinião, o que eu vejo desse jeito. Então eu vejo o Steve Miocic ganhando por pontos, mas com uma pequena porcentagem ele nocautear o Cigano, pelo Cigano não estar como antes, né, que levou muitos golpes nas últimas lutas, até com o Steve Miocic, contra o Velasquez 2 vezes, então ele levou muitos golpes e eu acho que ele não tá na gíria assim, de sonado, né? Eu vejo ele um pouco mais sonado, assim, que o cérebro dele não tá 100% seguro, assim, não tá firme na cabeça, sabe? Eu vejo que ele sente muito mais os golpes hoje em dia. Tá, esse é o seu palpite. Agora, qual que é a sua torcida? Porque a gente sabe, obviamente qualquer um dos dois seria fácil de promover com você em uma disputa de cinturão, porque você já enfrentou os dois e seria uma revanche. Mas você tem alguma torcida especial? Você acha que um dos dois seria mais interessante? Ou você teria um desejo maior de enfrentar? Não tenho essa coisa, por exemplo, de preferência em enfrentar alguém. Não tenho. O que eu quero, na verdade, meu grande objetivo é o cinturão. Eu quero o cinturão, entendeu? E quem tiver com ele no momento que eu vou lutar. É isso que eu penso assim. Mas eu vejo assim, pela atitude, e como eu não me dou bem com o Cigano, eu não sei por que a gente tem uma rixa, né, que eu e ele a gente não se dá bem, não adianta, não tem jeito, e todo mundo fala que, eu sei que as pessoas falam pra mim, não, gente, o Cigano é gente boa, aí fala pro Cigano, o Verdun é gente boa, mas não adianta, não vai rolar, não tem como rolar essa amizade, não tem como, não vai rolar. Não adianta pegar na mãozinha, levar no canto, mandar dar um abraço. Não tem abraço, sem abraço não. Então eu vejo que eu, por exemplo, assim, botar uma torcidinha, eu botar pro Steve Miocic, pelo jeito que ele é, pela atitude que ele tem, entendeu? Eu torceria mais pro Steve Miocic, mas na verdade mesmo é o cinturão que eu quero. Então mas eu vejo também o meu palpite, o Steve Miocic ganhando por pontos. Mas, Verdun, e se de repente o Cigano não ganhasse, aí de repente uma luta Cigano e Verdun aqui no Brasil, main event, não seria algo bem interessante de se vender também? Não, com certeza para vender ia ser bom, mas no meu caso, que eu quero lutar pelo cinturão, eu não ia querer lutar contra o Cigano, tendo a oportunidade de lutar pelo cinturão com o Steve Miocic, entendeu? Pô, eu ganhei do Wolverine, eu sei que o Wolverine é um cara que tem nome, é um cara que seria a minha credencial pelo cinturão, entendeu? Mas eu não vejo isso aí, daí eu vou lutar com o Cigano para lutar depois pelo cinturão de novo. Entendeu? Não, eu prefiro lutar diretamente pro cinturão. Se tiver a oportunidade de lutar direto, eu prefiro. Mas como tu falou... Não, mas eu tô até falando se o Cigano vencesse o Miocic, né? Tá, entendi. Eu entendi que tu tinha falado perder. Então se ele vencesse e fosse o campeão e eu lutasse com o Cigano no Brasil, excelente. Eu feliz da vida, óbvio. Feliz da vida. Tá certo. E qual luta seria mais pra encher o estádio de novo, hein?
Daí seria legal mesmo. Mas não em Curitiba. Seria melhor. Trauma. Mudar um pouco Em os Porto ares. Alegre, lá na arena. Isso. Tá certo. E o Verdun, a gente tem na coluna. Não porque eu não adoro Curitiba. Pode falar. Adoro Curitiba, não só por o que eu falo assim, pela derrota que eu tive, só por isso. E a gente tem na co-luta principal, a disputa peso palha feminino entre a Jéssica Andrade e a campeã Joanna Jędrzejczyk. Verdun, qual a sua opinião sobre o sobrenome da Joanna? Pô, daí é até difícil falar, né, do Tchan, né, difícil até pronunciar, né, eu falo que como é que ela é da onde mesmo, ela é... polonesa, então é melhor falar, quando eu tava comentando, quando eu comentava, e quando eu tinha essa dificuldade de falar o nome da pessoa, do atleta, eu falava o russo, o japonês, entendeu, daí já joga pra, entendeu, vai na experiência, né, dos nossos. Eu gosto de chamar ela de Jojo. Jojo, porque o nome da minha filha é Joana também, o nome da minha filha é Joana. Eu posso chamar ela de Jojo. A Jojo. E o que você acha, Verdun? A gente sabe que a Jéssica ela tem uma arma muito forte no jiu-jitsu e ela tem uma trocação forte também, ela bate pesado. Mas a Joanna na trocação é difícil de decifrar, né? Porque ela tem uma distância muito boa, tem um Muay Thai muito afiado. Como é que você vê esse confronto? Eu vejo a torcida completamente para brasileira, né? 100%. Eu sou, quando é alguém assim que eu gosto, quando eu me dou bem com o atleta, eu sou Brasil 100%, entendeu? Nesse caso, eu sou o Brasil 100%, mas eu vejo, claro, que a Joanna, a Jojo, né? Ela é muito agressiva, ela entra na mente das atletas, é meio estilo Conor McGregor feminino, assim. Ela faz muito bem isso. E eu vejo uma luta bem agressiva entre as duas, porque eu vejo que as mulheres são muito agressivas na hora de lutar. E a Jojo, ela é muito agressiva, boa de boxe, se defende bem o chão, mas se a brasileira fizer um jogo certinho e botar pra baixo, ficando por cima, eu acho que a brasileira consegue finalizar. Ficando por cima, entendeu? Não por baixo. Mas é uma luta interessantíssima, muito legal, que a galera vai ficar bem interessada de ver essa luta, porque a Jojo é muito agressiva. E você, Marcel? Então, o Verdun lembrou bem que a Joanna, ela entra na mente, ela tem esse estilo, né, Conor McGregor, falastrão de ser, só que a gente tá vendo ela diferente exatamente contra a Jéssica, porque elas, né, têm um passado, elas já foram amigas, ainda não são tão amigas mais, mas já treinaram juntas, são amigas, e ela tá um pouco menos faladora do que ela geralmente é, né? Talvez isso possa até ser um ponto positivo para a Jéssica, porque a gente nunca viu a Joanna tão respeitosa como ela está sendo agora. Então, talvez possa espesar um pouco para a Jéssica. E a Jéssica, ela parece realmente estar bem tranquila, está bem na dela, ela está muito bem nessa categoria, fez muito bem para ela descer 2 categorias, né? Porque ela veio dos galos pro palha. E eu também vejo que ela tem uma mão potentíssima, só que a trocação da Joanna é de fato diferenciada, né? É difícil você conseguir achar a Joanna ali de pé, só que contra a Carolina, né, a última luta dela, ela levou alguns sustos, ela deu algumas brechas, ela chegou a sentir alguns golpes, contra a Claudinha também ela sentiu alguns golpes, mas acho que contra a Carolina houve até mais brecha do que contra a Claudinha. Então, eu vejo até a Jéssica podendo surpreender de pé também, com a mão dela forte demais, acertando algum golpe em cheio na Joanna, ela tem claras chances também de ganhar em pé. Mas se colocar para baixo, o jiu-jitsu dela também é muito agressivo e pode levar. Eu vejo uma luta bem equilibrada, a Joanna é um patamar acima do que o restante, acho, da categoria, tirando a Claudinha, que ela travou boas lutas, mas favoritismo leve para a Joanna, mas a Jéssica pode sim, com certeza ganhar. Beleza, eu também acho que a Joanna é a favorita, eu acho que meu palpite é que ela vence essa luta, mas não vai ser simples não, porque a brasileira é bem resistente, também acho que ela pode surpreender em pé. O negócio é achar a distância, né, porque a Joanna trabalha muito bem na distância, ela confunde muito as rivais e está muito mais acostumada também aos 5 rounds, né, a Jéssica pode acabar sentindo isso. Mas o outro brasileiro que a gente vai ter nesse evento, nesse UFC 211, é o Demian Maia, que vai enfrentar o Jorge Masvidal. Como a gente já lembrou aqui no programa, o Demian estava ali muito próximo de uma disputa de cinturão, mas acabou sendo, vamos dizer assim, forçado, né? Como o Marcel bem lembrou, sendo convidado a enfrentar essa bomba que é o Masvidal.
E é uma luta de risco, como o Werdum já lembrou também, o Jacaré acabou caindo nesse como é que a gente pode chamar isso? Nessa arapuca, caiu Arapuca, falou certo, né? Hashtag Arapuca. E o Demian vai correr esse risco. Eu acho que o Demian é o favorito. Eu acho que ele tendo um pouco de paciência ali pra botar essa luta no jogo dele, levando pra baixo, ele consegue vencer sem grandes esforços. Mas o Masvidal também não é flor que se cheire e acho que é uma luta dura também. Como é que vocês enxergam essa luta? Werdum primeiro. Eu vejo uma luta bem interessante. O Masvidal, como tu falou, é bem agressivo, bom na parte de pé, um lutador bem completo, né? Mas do outro lado eu vejo o Demian Maia fazendo aquele jogo dele, aquele jogo de jiu-jitsu puro, né? Que leva a essência do jiu-jitsu lá pra dentro do octágono, faz bem, né? O Demian Maia teve aquela fase, né, no começo muito boa, depois começou a fazer boxe, começou a fazer a parte de pé, que é importante também, só que daí começou a ter umas derrotas, voltou pra origem e teve as vitórias de novo. Então, vejo, ele tá com 6 vitórias seguidas, parece, não é? 6? 6 vitórias. 6 vitórias seguidas, que legal. O Demian é um cara que merece muito. Eu vejo ele ganhando essa luta, fazendo um joguinho dele, aquele joguinho difícil, né, com muita pressão, botando pra baixo ou ficando por baixo, o que for, ele consegue raspar e fazer a coisa certa. Vejo o Demian Maia ganhando por pontos, fazendo o jogo dele de jiu-jitsu. É isso que eu vejo, assim, ele bem consciente, né? Não querer trocar com o Masvidal, claro, vai ter que fazer como a luta começa em pé, vai ter que fazer, mas quanto antes fazer uma estratégia certa que ele fez, fazendo, ele vai levar essa luta. Eu acho que é isso mesmo. O Demian, novamente, ele tá tomando um risco enorme, né? Pegando um cara bem complicado, que é o Masvidal, um cara que é bem perigoso, principalmente em pé. Só que um cara que já ganhou de Carlos Condit, de Matt Brown, de lutadores que são extremamente fortes também na trocação, na parte em pé, e ele tirou os caras, ele fez o jogo perfeito, ele colocou pro chão, pegou as costas, né? Aquela coisa dos meio médios, acho que se você tiver o Demian nas costas, é o pior pesadelo que existe, né? Botar o pijama e preparar para dormir, porque o Demian Maia realmente complicado no jogo dele, e acho que se ele conseguir encaixar esse jogo, ele dos 3 brasileiros que tem no kart, o Demian Maia é o que tem o maior favoritismo, digamos assim, mesmo o Masvidal sendo um atleta muito, muito complicado. Então é isso, é fazer o jogo dele. Se ele conseguir emplacar o jogo dele, aí ele consegue a vitória, e aí, por favor, né, o UFC tem que dar uma moral pro Demian e ver se ele finalmente consegue a disputa de cinturão que ele tanto merece. Pra gente finalizar, porque senão a gente não acaba esse programa hoje, a conversa tá ótima. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai ter que dar uma enxugada aí. Nossa. Vamos dar, vamos trabalhar. Mas pra gente finalizar, queria falar com você, Werdum, do seu projeto novo, né? Você agora tem um bar de comédia, tá aí. Você que já é um cara divertido, tá sempre brincando com a galera, especialmente nas redes sociais. A gente tem acompanhado aí que você tá divulgando o seu bar de comédia em São Paulo, não é isso? É isso aí, Coutinho. Eu tô com um bar, o meu sócio é o Luiz França, né, que é comediante, e o Luiz Perry, que é amigo nosso. E a gente fez a sociedade, a gente comprou o Beverly Hills, que tem a casa mais tradicional. Quase todos os comediantes começaram naquela casa ali, que é em Moema, né? E tá bem legal, de quinta a domingo tem espetáculos diferentes, tá sempre lotando, a gente mudou muitas coisas, mudamos todas as mesas, a ideia que a gente teve foi legal. A gente pegou, tem 50 mesas no local, né? Cabe mais ou menos 160, 170 pessoas. E a gente botou, a cada mesa tem 2 comediantes. Então, quando tu for lá um dia, ou a galera ver, vai ter todos os comediantes em cima das mesas. Assim, cada mesa tem 2 comediantes. Tá bem legal, a gente tá mudando a parede, fazendo várias reformas. E tá lotando todos os dias, tá bem legal. Tô muito feliz com esse projeto, como tu falou. Eu gosto muito da comédia, é uma coisa que eu gosto de fazer. Não sou comediante. Pedir assim, Werdum, conta uma piada, não sei contar. Entendeu? Não sei contar piada, mas sei contar historinha, entendeu? Piada é natural, né, Werdum? Piada natural, porque, por exemplo, quando eu faço um seminário, é engraçado, uma vez eu fiz um seminário nas Ilhas Canárias, e aconteceu mostrando as posições, tinha 260 pessoas, irado o seminário, muito legal.
conto uma historinha, mostro uma posição, conto uma historinha e mostro a posição da história essa, ou alguma coisa assim. E chega uma hora eu falei assim, daí galera, o negócio é o seguinte, agora vou deixar vocês escolherem. Vocês querem historinha ou vocês querem posição? A galera, historinha, por favor, começaram a sentar já. Então a galera não tá nem aí pro jiu-jitsu, a galera queria saber as historinhas mesmo, né? Então eu tô bem feliz com esse projeto, é um dos, né? Agora daqui a 2 meses tô abrindo aqui perto de casa também não chega a ser é uma cafeteria, um negócio de café com suco, entendeu? É suco, é a minha esposa que tá tomando a frente, né? E a gente tava abrindo mais um estabelecimento aqui nos Estados Unidos de sucos, né? Que ela faz um suco que se chama cold press, né? Que é o suco prensado, que não tem água nem açúcar, só tem o néctar da fruta, que é uma coisa nova aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então a gente tá abrindo aqui, 500 metros aqui de casa, muito perto também. Então tem várias coisas que o cara tem que fazer, tem que se ligar, não é só a luta, né? Chega uma hora que acaba, então tem outras coisas que o cara tem que fazer, né? Outros investimentos, outras coisas para poder continuar a vida, né? Só pra galera saber, Verdun, dá o nome do bar de comédia e pra galera de São Paulo poder ir lá visitar. Beverly Hills Comedy Club, tá na Jurecê 1001, Jurecê 1001 em Moema. É só entrar no Instagram, no Instagram do Beverly, né? Eu posto direto nas minhas redes sociais também, no meu Instagram lá, @Verdun. A galera procura muito, né? Procura Fabrício Verdun, mas é só @Verdun. E meu Instagram eu quero chegar a 1 milhão dos nossos. Entendeu? Eu tô com. Deixa eu ver. Tá perto. Eu quero chegar a 1 milhão, mas eu tô com 659. 659, quero chegar a 1 milhão. Esse é o objetivo agora. Chegar a 1 milhão de seguidores. Que eu tô sempre ativo no Instagram. Não é nenhuma empresa que me ajuda. É eu mesmo que faço tudo. Entendeu? Tá certo. Vai chegar logo, vai chegar logo. Então é isso, galera. Por hoje é só. Queria agradecer aí a participação. Primeiro, Marcel, muitíssimo obrigado. Convido o pessoal aí para acompanhar seu trabalho lá na G-Fight. E seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Coutinho. Sempre que chamar, estarei disposto aí a conversar, bater papo. Ainda mais quando o papo é assim, né? Flui fácil, né? O Verdun, ele vai rápido ali, é um cara ligeiro, faz raro, aí é tranquilo demais. Mas é isso. Quem quiser também, agfight.com.br, é só acompanhar lá. A gente traz também todas as notícias de MMA, UFC, lutas em geral, boxe, enfim. Muito obrigado, valeu Verdun, grande abraço, valeu Coutinho, quando precisar é só chamar. Tá certo, e Verdun, muitíssimo obrigado pela participação, sem palavras pra você, sempre um convidado ilustríssimo e também espero que possa voltar outras vezes. Fechou, todos nós, muito obrigado aí pela moral, como sempre me deu aí a moral das entrevistas, sempre mantendo a informação pra galera. Boa sorte no teu novo projeto aí, tamo junto, é tudo nosso. Então é isso, galera, se você quiser participar da nossa próxima edição do podcast MMA Ganhador, você mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag podcastmma ou deixe o seu comentário lá no ganhador.com. Eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com. Essa foi a nossa segunda edição do podcast MMA Ganhador e até semana que vem.